Quem tá no YouTube vai ver agora, a gente já tá recebendo alguns relatos lá de Buenos Aires, de torcedores do Atlético que estão se deslocando rumo ao Monumental de Nunes, e já tem ônibus de torcedor do Atlético sendo atacado. Então, com imagem agora no YouTube, no @Itatiaia Oficial, no @Itatiaia Esporte, é o tipo de imagem que a gente não gosta de mostrar, né? A gente não gosta de ter que exibir. Lá no YouTube da Itatiaia agora, pedras sendo atiradas contra ônibus de torcedores atleticanos, galera que está se deslocando em paz para ir pro campo, tentando chegar com tranquilidade ao estádio, muitas mulheres também, né? Um ônibus ali claramente de... Parece que foi uma criança também. Criança, famílias, né, cara? E, exato, inclusive, imagens até mostradas agora, enviadas também ao nosso Armando Oliveira, aqui do nosso time digital da Itatiaia, e aparentemente a turma já chegou ao estádio, dentro das condições está todo mundo bem, e tem torcedor que foi atingido, mas de maneira leve. Mas, cara, é o cenário, é o retrato do que acontece. Aí agora a imagem no YouTube, ó, a imagem do buraco que ficou no vidro do ônibus, do, né? Tamanho de um prato, pra quem tá no radinho. É isso, descrevendo, é uma boa descrição, Edu. Quem tá no YouTube tá vendo agora, sei que não tá no YouTube ainda, bora pro Itatiaia Oficial, pro Itatiaia Esporte. O tamanho da pedra que foi atirada e do buraco que ficou, pode deixar essa imagem aí, gente, e do buraco que ficou no vidro do ônibus, cara, da turma que tá indo ao estádio, tentando chegar com tranquilidade, tentando acompanhar o jogo em paz. A gente sabe que tem perfis de torcedores que realmente gostam de briga, vão pra brigar, mas não é essa a história, né, cara? Não é esse o retrato que a gente quer contar dos jogos de futebol. E daqui a pouquinho tem uma informação, inclusive, que o nosso Wellington Campos está acompanhando, está apurando. A gente tá falando da outra semifinal entre Peñarol e Botafogo. Há relatos de torcedores botafoguenses, por exemplo, hoje, véspera do jogo, os caras estão sendo ameaçados andando pelas ruas de Montevidéu sem camisa do Botafogo, sem nada. Perguntou se é brasileiro, estão correndo atrás com garrafa. É o clima bélico que torna-se natural em jogos desse tamanho, uma coisa muito triste que nos deixa realmente muito assustados a cada jogo desse tamanho, Edu. Depois quando vem aquela proibição radical de torcida visitante, a gente vem pro microfone falar que é um absurdo, que o torcedor tem o direito de ir e vir, de ir ao estádio. Mas olha só, a torcida do River veio a Belo Horizonte, e lá em Divinópolis pegaram de porrada alguns torcedores do River Plate. Teve essa emboscada agora na estrada da torcida do Cruzeiro voltando de Curitiba, e mataram, né? Teve um homicídio, mataram um torcedor do Cruzeiro. Aí essa história lá do Peñarol com o Botafogo, você falou de gente sendo atacada na rua, eles estão atacando os carros que estão saindo do aeroporto. Torcedor do Botafogo que entra em táxi, estão quebrando o táxi, é um negócio de maluco. E agora esse ônibus com torcedores do Atlético já apedrejado em Buenos Aires. Tá ficando difícil a gente brigar por torcida, brigar é a palavra forte, né? Tá ficando difícil a gente defender torcida adversária nos estádios, porque a turma não torce. A turma briga, a turma é selvagem, então, sinceramente, o futebol ele não merece isso. Um termo que eu acho que a gente tem que abolir da cobertura esportiva é o tal do hoje é guerra, sabe? Acho que a gente tem que abolir, porque muito se fala quanto a isso. Semana que vem lá em Montevidéu, semana que vem lá em Buenos Aires é guerra. Hoje é guerra. Não é guerra, pô, é jogo de futebol. Que esse termo seja, de fato, na minha visão, abolido, e que nas ruas, que no dia a dia a gente consiga um dia falar do cara que pagou uma boa grana para estar hoje lá em Buenos Aires, que ele consiga se deslocar, e certamente a turma com policiamento em volta, tá? Tem um vídeo, tá, também ali, que rodou nesse momento agora no YouTube, com policiamento em volta, com moto da polícia, com um certo, digamos assim, já vi inclusive algumas divulgações quanto a isso, com escolta. Então, mesmo assim, há um cenário de insegurança ao redor da América do Sul. Isso aqui também, infelizmente, no cenário nacional, a gente tem visto a dificuldade que se tem aí quanto à torcida visitante. Uma pena, uma tristeza que a gente possa voltar a falar de futebol, e não tem nada de guerra. Hoje é semifinal de futebol, de Copa Libertadores da América, e que em paz, e pelo visto a turma chegou ao estádio, todo mundo bem dentro do possível, e vai acompanhar a classificação do Galo rumo à final da Copa Libertadores da América. Que seja um grande jogo dentro de campo.